Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesse fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Senhor Bispo, aqui estão nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da Crisma. Peço que fiquem em pé, por gentileza, os crismandos e crismandas. Padre Adriano, obrigado pelo zelo pastoral. Obrigado por contar com a cooperação dos catequistas que o ajudaram a preparar esses nossos irmãos e irmãs crismandos que hoje são apresentados para receber o sacramento. Muito me alegro e agradeço a Deus. De agora em diante, como cristãos adultos na fé, esses nossos irmãos crismandos precisam muito do apoio desta comunidade para viver a fé que irão confirmar. Eu os acolho com muita alegria e peço à comunidade aqui presente que comigo acolha os nossos crismandos com a calorosa salva de palmas. Sejam bem-vindos, queridos crismandos e crismandas. Que Deus os abençoe. Os padrinhos queiram ficar em pé. Os crismandos podem sentar, por favor. Queridos padrinhos e madrinhas, obrigado pelo sim de vocês ao seu afilhado, à sua afilhada,
que hoje irá receber o Espírito Santo, dom de Deus, que irão confirmar a fé, serão enriquecidos na fé, com o dom do Espírito Santo, que eles já receberam, e que hoje pedem à igreja que confirme. E vocês irão acompanhá-los, apoiá-los nessa decisão que tomaram, e que junto com a igreja e mais próximo deles, a pedido deles, vocês irão apoiá-los, irão acompanhá-los. Os escolheram porque têm um grande afeto, uma proximidade e um carinho todo especial a vocês, padrinhos e madrinhas. E a igreja pede encarecidamente a vocês que os acompanhem, que os apoiem na fé, nessa decisão que tomaram. E os abençoa. E que o Espírito Santo, o dom de Deus, os ajudem a serem fiéis neste compromisso. Que Deus vos abençoe. Eu peço à comunidade que acolha comigo os padrinhos e madrinhas, também com a calorosa salva de palmas. Sejam todos bem-vindos, queridos padrinhos e madrinhas. Muitíssimo obrigado. Podem sentar, por favor. Querido Padre Adriano, pároco dessa paróquia de São Benedito, que está em festa, que hoje comemora o seu padroeiro, parabéns, parabéns, diácono brilhador, e obrigado pelo trabalho, pelo testemunho dado nesta comunidade em que o senhor também participa. Queridos irmãos e irmãs, algumas palavras acerca da liturgia da palavra deste domingo, acerca do rito que logo mais celebraremos. Estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. Já nos aproximamos do final do ano litúrgico de 2025. Estamos chegando ao final deste ano civil e, mais propriamente dizendo, ao final deste ano litúrgico de 2025. E a palavra de Deus vem nos colocando dentro desse contexto. Jesus caminha em direção a Jerusalém, a Jerusalém. E em Jerusalém, o que lhe espera não é nada simples. Jesus tem consciência de que em Jerusalém ele irá passar por muitas dificuldades. Diante das autoridades, ele terá que verdadeiramente, decididamente, tomar uma decisão. Dar testemunho da fé. E com ele também os seus discípulos irão dar testemunho da fé. E é justamente esse o tema da liturgia de hoje, a fé. No Evangelho nós ouvimos os discípulos, dizem a Jesus, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Aumentai a nossa fé. E Jesus responde,
se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E ela vos obedeceria. Queridos irmãos e irmãs, uma coisa é ter religião, outra coisa é ter fé. Religião é um conjunto de normas, composto de ritos, né, que visivelmente se expressa, visivelmente se vê, se descreve. Fé, não. Fé é outra coisa, né? Fé é testemunho, é compromisso. Fé é conhecimento, é acolhida, é sentimento. Fé é virtude, é comunhão. E é justamente disso que Jesus está falando, né? E os discípulos também sabem disso. Os discípulos também sabem disso. E eles não estão dispostos a tanto. Eles sabem que no seguimento de Jesus, eles já provaram isso. Já passaram por dificuldades, né? Já enfrentaram momentos em que eles tiveram vontade de voltar atrás. Inclusive muitos voltaram atrás. Muitos renunciaram, deixaram de seguir Jesus, né? Ficaram pelo caminho, porque não foram capazes, né, de seguir adiante. E na nossa vida também é assim. Quantos projetos nós muitas vezes começamos e não somos capazes de perseverar, de ir até o fim, porque exigem de nós, né, perseverança, exige compromisso, né? Como nós ouvimos na primeira leitura, né? A primeira leitura, né, o profeta diz: até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti? Olha, violência, sem me socorreres. Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotências estão à minha frente. Reina a discussão, surge discórdias. Tantas coisas, e parece que Deus não age, né? As injustiças, onde está Deus? O justo, né, no meio dos injustos, né? E como hoje também a gente vê tantas guerras, tantas mortes, tantas destruição, né? E os inocentes morrendo e assim por diante, e aqueles perguntam: aonde está Deus? Cadê Deus? Por que isso? Né? E veja a resposta, né? Deus responde dizendo: escreve essa visão, estende seus dizeres sobre a tábua, para que possa ser lido com facilidade. Não escreva na areia, não, escreva numa tábua. A visão se refere a um prazo definido, mas tende a um desfecho. Não falhará. E se demorar, espere, né? E virá com certeza, né? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Queridos irmãos e irmãs, né? Em outras palavras, o tempo de Deus é outro, não é como o nosso. A Escritura diz, né, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, né? Deus, né, o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é outro, né?
Deus, né, não se instrumentaliza, Deus não se coloca a nosso serviço, nós é que estamos a serviço de Deus. Nós é que devemos fazer a vontade de Deus, e não o contrário. Deus fazer a nossa vontade, a nossa vontade. Deus é eterno, nós não somos eternos, né? E a segunda leitura continua dizendo como Paulo fala a Timóteo, né? Como Paulo fala a Timóteo, né? Nós temos a necessidade de um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade, não um espírito de timidez, porque foi esse espírito que Deus, né, colocou em nossos corações, colocou em nós, para dar testemunho da verdade, dar testemunho do amor. Vocês, crismandos, logo mais receberão esse Espírito, o Espírito Santo, um Espírito para dar testemunho da verdade, ainda que o mundo esteja de perna para cima. O Espírito que vocês vão receber é o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, né, que será infundido em vocês, que vocês já receberam no batismo, e hoje serão enriquecidos com esse Espírito, né? Para mesmo, como diz São Paulo, né, que está na prisão, e escreve a Timóteo, dizendo, olha, né, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim, e guarde esta palavra, esse depósito da fé que vocês receberam, o ensinamento que vocês receberam, é um ensinamento verdadeiro, né? É um ensinamento verdadeiro, ainda que venham com outras doutrinas, a doutrina verdadeira, a que vocês receberam, né? A que Paulo ensinou, a que os apóstolos ensinaram, a que Jesus ensinou. Esta é a doutrina verdadeira, né? Que Deus é amor, que Deus existe, que Deus nos ama e que vive no nosso meio, que morreu na cruz para nos salvar a todos, né? E que isso, que demore 100 anos, 200 anos, 1000 anos, pode ser que nós não vejamos isso, mas outros verão, né? Como está no livro de Jó, né? E que ainda que morramos, né? A morte não é eterna, né? Um dia ressuscitaremos, né? E como diz Jó, na minha carne, na minha própria carne, eu verei a Deus, porque a morte não é eterna, né? E ressuscitados nós poderemos contemplar a face de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, né, é essa palavra que nós devemos guardar no nosso coração, na nossa vida, né? De que Deus não se esquece de nós, de que Deus, né, não nos despreza, não nos abandona. E para concluir, né, como nos fala, né, no Evangelho, se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra, cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Né? Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, né? Como dizia, nós é que devemos fazer a vontade de Deus, e não Deus fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se fosse na base de barganha, de troca. É como se Deus estivesse prestando favor para nós. É como se Deus fosse nosso devedor e nós fôssemos credores de Deus, né? Mesmo o bispo, às vezes o padre, às vezes o diácono, às vezes o crismando, às vezes o fiel, né, faz uma coisa, né, e aí Deus já se torna devedor, né?
Então agora eu fiz isso, fiz aquilo, agora eu tenho uma conta, eu tenho um saldo com Deus. Então agora Deus, né, se tornou devedor, né? Então eu começo a barganhar. Não, não é assim. Não é assim, né? Mas também não preciso dizer que sou um servo inútil, né? O que eu faço com alegria, faço de coração. Faço de coração. Faço de coração, seja o catequista, seja o ministro, seja o bispo, seja o padre, né? Eu faço de coração. Faço porque amo, porque me sinto bem, porque gosto. Sou católico porque gosto de ser católico, né? Sou bispo porque gosto de ser bispo. Sou padre porque gosto de ser padre. Sou pai porque gosto de ser pai. Sou mãe porque gosto de ser mãe. Não é um peso para mim. Não é um peso para mim ter feito catequese de crisma e hoje está sendo crismado, não, né? Deus não ficou me devendo um favor, é uma alegria para mim, e foi o que eu pude fazer, e fiz com muita alegria, e se eu pudesse fazer, eu faria tudo de novo, com muita alegria, fiz com muita simplicidade, é essa, né, a nossa alegria. Não somos servos inúteis, somos simplesmente, né, simples servos, né, que fazemos aquilo que Deus me ajudou a fazer, e é essa, queridos irmãos e irmãs, né, a nossa alegria. Vocês, queridos crismandos, que daqui a pouco irão receber, depois de professar a fé, renunciando ao mal, né, e professando a fé, receber o Espírito Santo, o dom de Deus, com muita simplicidade, com muita alegria, porque depois de uma caminhada, com muita simplicidade, irão receber o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo os ajude, né, numa caminhada de santificação, né, de cada dia serem melhores, ser um cristão melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um profissional melhor, né? Ser um homem ou uma mulher melhor na sociedade. E o Espírito Santo vai ajudá-los. Vocês não serão credores de Deus. Deus não vai ficar devendo nada porque vocês fizeram isso, não. Mas é no caminho de santidade. Depois vocês vão, né, caminhando e recebendo outros sacramentos, inclusive o sacramento do perdão dos pecados, o sacramento da Eucaristia, que vai santificando cada um de vocês, cada dia, até a eternidade, no caminho de cada dia mais, né, melhorando, né, e Deus assim vai santificando a vida de vocês. O bispo, juntamente com o padre Adriano, vai impor as mãos como instrumento de Deus e invocar: recebam o Espírito Santo. Depois então, com a unção do Santo Crisma na fronte, o bispo vai dizer: receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Vocês vão responder o que mesmo? O que o crismando responde? Receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Qual é a resposta? Qual é a resposta, Padre Adriano? Quando o bispo faz o sinal da cruz na fronte com óleo, qual é a resposta? Receba por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém, gente, assim seja, é verdade, eu creio, amém, eu creio, porque se não crê, não recebe, se não crê, não recebe, amém, eu creio, receba por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, amém. Aí o bispo diz: a paz esteja contigo. Qual é a resposta? E contigo também. É isso, estamos juntos, uma comunhão de fé, E o bispo então dá um tapinha assim no rosto, bem de leve, não quebra o pescoço não, né? Só para dizer: estamos acordados para essa missão que Cristo nos confiou.
que Cristo nos confiou, de testemunhar no mundo o amor e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.